Você já ouviu sussurros vindo de dentro da terra? Eu ouvi e agora não consigo mais dormir, porque a próxima porta está se abrindo. Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre o centro da Terra. O que encontrei lá embaixo não era apenas uma caverna, era um organismo vivo e agora ele está acordando. Prepare-se, porque a verdade que ninguém quer que você descubra começa aqui. Verdade, eram apenas contos de Júlio Verne e teorias delirantes, até que fui lá. Sim, eu desci e sobrevivi, mas nunca mais fui o mesmo. Tudo começou com uma expedição financiada por um grupo privado. Recebemos coordenadas que indicavam um sistema de cavernas recém-descoberto no sul da Islândia. O estranho é que ninguém conseguia explicar como aquelas cavernas surgiram de repente. Pareciam escavadas de dentro para fora. Eu e minha equipe, 5 no total, descemos por túneis cada vez mais profundos. A luz natural desapareceu completamente no terceiro dia. Mas havia outra coisa: sons, sussurros, como se alguém estivesse murmurando logo atrás de você. Mas toda vez que nos virávamos, nada. No quinto dia, encontramos a câmara. Era gigantesca, com estalagmites de cristal negro que pulsavam como se tivessem um coração. E no centro dela, uma abertura. Não maior que uma porta comum, mas tão escura que parecia absorver a luz das lanternas. Jones, o mais corajoso de nós, foi o primeiro a entrar. Ouvi um grito, longo, distorcido, e depois, silêncio. Um silêncio que não era normal. Era como se o som tivesse sido arrancado do ar. Quisemos subir de volta, mas os túneis haviam mudado. Juro por tudo que é sagrado, as paredes não estavam no mesmo lugar. Estavam mais fechadas, mais quentes. E os sussurros, agora, vinham de dentro das nossas cabeças. 3 dias depois, só restávamos eu e Helena. Foi ela quem descobriu que os cristais negros estavam registrando nossos pensamentos. E quando se quebrava um, ele liberava memórias, que não eram nossas. Vimos cenas de civilizações antigas, de seres com olhos dourados e mãos com 6 dedos. No último dia, Helena sumiu, sem rastros. Deixou apenas um bilhete, escrito com o carvão de uma tocha. Eles não gostam de ser lembrados. Demorei semanas para encontrar uma saída. Quando voltei à superfície, todos pensavam que eu estava morto, mas nunca contei a verdade. Até agora. Porque esta noite, os sussurros voltaram, e eu estou ouvindo Helena me chamar. Helena me chama nos sonhos. Ou melhor, no espaço entre os sonhos, quando estou quase acordando. É sempre a mesma frase, como um eco vindo das profundezas da terra. Volte, antes que seja tarde. No início, achei que fosse trauma, alucinações, mas então os aparelhos começaram a dar erro. Meu sismógrafo pessoal registrou tremores que não apareciam em nenhum sistema oficial. Tremores rítmicos, como batimentos cardíacos, sempre às 3h17 da manhã. A mesma hora em que, há exatamente 1 ano, Helena desapareceu naquele abismo negro. Não consegui ignorar. Fui forçado a voltar. Voltei sozinho. A Islândia estava mais fria, mas os glaciares pareciam inquietos, como se algo estivesse tentando empurrar de dentro para fora. A entrada da caverna estava selada, mas não naturalmente. Alguém ou algo a fechou com uma estrutura de basalto fundido, como se tivesse sido soldada pelo calor do próprio núcleo. Demorei 3 dias para romper a barreira, e quando entrei novamente, as vozes estavam esperando. Agora falavam claramente, me chamavam pelo nome. Elias, Elias, você já é um de nós. Mas havia algo diferente. Os túneis não mudavam mais, eles guiavam. A pedra parecia respirar, pulsar sob meus pés. Cristais negros iluminavam o caminho como tochas vivas. E lá no fundo, onde Helena desapareceu, a porta estava aberta novamente, mas agora não havia grito, nem vazio. Havia luz. Azul, profunda, vibrante. Atravessei. Não era um abismo, era uma cidade, enterrada sob quilômetros de rocha, flutuando num oceano subterrâneo e iluminado por veios de energia pura. Torres retorcidas, símbolos que se reconfiguravam ao olhar diretamente.
e no centro dela, Helena. Flutuava sob uma plataforma feita de cristal líquido. Seus olhos não eram mais olhos, eram espelhos, e eu vi meu próprio rosto neles. Mas não era eu, era quem eu me tornaria. Ela falou, sem boca, sem som, mas eu ouvi. Eles acordaram. O núcleo está vivo e quer se expandir. Você é a chave. Você trouxe o eco. Eu tentei gritar, mas minha voz se perdeu. O ar era pesado com memória. Vi os outros, Jones, Lina, até Wallace, estavam lá, fundidos às estruturas, parte da cidade, parte de algo maior. E então, tudo escureceu. Acordei na superfície, sozinho, roupas rasgadas, sem equipamentos, mas com o cristal negro em mãos. Ele pulsa. Às vezes mostra imagens de outras cidades, outros núcleos. E esta noite, às 3h17, ele falou comigo. A próxima porta está na Amazônia. Eu tenho que ir, antes que o coração da Terra pare de apenas sussurrar e comece a gritar. Não consegui dormir desde então. O cristal negro vibra com uma frequência constante e a cada noite ele brilha mais forte. Às 3h17, ele mostra imagens, desta vez de uma floresta densa, viva demais, como se respirasse, como se observasse. Amazonas. A próxima porta está lá. Em menos de uma semana, eu estava no coração da selva, acompanhado apenas por um guia local chamado Nuno, um homem calado, mas com olhos que denunciavam saber mais do que dizia. Mostrei-lhe o cristal. Ele recuou. Disse que os anciãos o chamavam de coração das raízes, uma relíquia proibida, algo que acorda a floresta. Você não devia estar aqui, doutor. Eles esperam há séculos. Os nativos falavam de uma área onde os animais evitavam entrar, onde a vegetação crescia de forma antinatural, espiralada, simétrica, quase inteligente. Foi para lá que fomos. Após 2 dias de caminhada intensa, começamos a ouvir sons, mas não sussurros. Era como se a própria mata tivesse voz. O som das folhas tremulando era organizado, rítmico, uma canção esquecida. No 3º dia, encontramos a fenda. Parecia uma rachadura recente, mas Nuno disse que ela sempre esteve ali, embora nunca no mesmo lugar. Um cheiro metálico saía dela, misturado ao perfume das flores mais antigas da terra. E, de novo, o cristal brilhou, mas não negro, agora um verde profundo e hipnótico. Descemos. O subsolo amazônico era diferente, vivo. As raízes eram como nervos, pulsando com energia, e havia símbolos entalhados em pedra, idênticos aos da cidade subterrânea na Islândia. Mais adiante, encontramos o salão, circular, com uma coluna central feita inteiramente de jade viva. Nuno parou ali, não entrou. Disse que esse é o ponto sem volta. Se entrar, vai deixar de ser só homem, doutor. Vai carregar o núcleo consigo. E se você morrer, ele também morre. Ou pior, acorda. Entrei. Lá dentro, tudo ficou silencioso. Não havia vento, não havia som do próprio coração, e na base da coluna havia outro espelho, como os olhos de Helena. Ao me aproximar, ele refletiu algo que não sou eu, uma criatura, ou uma versão futura de mim, coberta de veios de luz e raízes serpenteantes com olhos que queimavam verde. E então, ouvi a voz de Helena novamente. Você abriu a primeira cicatriz. Agora, precisa fechar a segunda, antes que o eco vire grito. Eles estão despertando, Elias, e você está se tornando um deles. Tentei recuar, mas a coluna absorveu o cristal negro da Islândia, que se fundiu com a jade. Uma onda de energia percorreu o solo, a selva inteira estremeceu. Nuno gritou do lado de fora. Você atou os núcleos, o coração está batendo. E então, a floresta rugiu. O chão explodiu em luz. Raízes se ergueram, formando arcos e caminhos como sinapses vivas. Eu vi tudo. Continentes conectados por túneis orgânicos, cidades mortas respirando sobre os polos e uma silhueta gigantesca, feita de pedra, carne e luz, em formação no centro da Terra. Acordei em Manaus, sem lembrança de como saí, mas algo mudou. Minhas veias brilham levemente no escuro. E às vezes, quando toco a terra, ela responde. O mundo está mudando, a terra está acordando,
E eu sou o portador dos 2 núcleos agora. Falta um. O cristal murmura. Última cicatriz. Antártida. Depois disso, nada volta a dormir.